Bom dia. Ter uma estratégia adequada para saber estudar é muito importante para qualquer profissional, não só para os profissionais da saúde, mas sim para qualquer estudante. Tarde ou cedo, em qualquer profissão, temos que aprender manuais, protocolos, terapias, entendê-las e saber aplicá-las. É importante que saibamos organizar e enfocar no estudo para sacar o máximo de rendimento no menor tempo possível. Se trata de ser eficiente, sobretudo se tens outras ocupações e teu tempo é limitado. Primeiro, devemos cuidar de uma série de condições prévias. Ter tranquilidade e serenidade mental. Melhorar o sono. Cuidar da nossa hidratação. Ter uma alimentação equilibrada e saudável. Realizar atividade física e aprender a organizar bem nosso tempo disponível. Se tem estresse constante, teu ânimo é depressivo ou tem dores insuportáveis, é difícil aplicar qualquer método. Primeiro, deveria solucionar teus problemas, talvez buscando algum hipnoterapeuta profissional. Para começar a estudar, devemos alimentar-nos bem, de forma saudável, não consumir tóxicos e procurar fazer exercícios regularmente. São fatores importantes e necessários. Aprender a relaxar-se, alimentar-se saudavelmente, fazer exercício e a organizar-se são fatores importantes para a saúde e que falaremos nos próximos vídeos deste canal. É importante ter capacidade para se organizar, traçar um plano de ação, dentro de limites, para sacar nossos próprios objetivos e deixando claro um horário de estudo que respeitemos. O plano deve ser real e razoável para que possamos cumpri-lo. Nossa mente se acostumará a estes dias, a esses horários e poderemos concentrar-nos mais facilmente. Abordamos já o ponto principal. Como estudar para aprender e ser eficientes. Vejamos em que consistem esses 3 passos: leitura, pausa, raciocínio. Vejamos em que consistem esses passos. Lemos. Fazemos uma pausa com a periodicidade que marque nossa necessidade e a dificuldade do estudo. Com o tempo, aprendemos a avaliar esses tempos segundo a experiência adquirida. Raciocinamos, quer dizer, pensamos sobre o que acabamos de ler. É necessário e recomendável pensar sobre a matéria lida e estudada. É um erro dedicar-se a ler e voltar a ler sem parar. Devemos dar tempo à nossa mente assimilar, compreender e organizar. Como devemos orientar nossa forma de pensar? Devemos comentar com nós mesmos sobre o que acabamos de ler, fazendo-nos perguntas. Consiste em buscar indícios e sinais para sacar conclusões. Temos que aprender a analisar o que estamos lendo e estudando. Mas que tipo de perguntas devemos fazer? Basicamente, 3 perguntas. Que? Por quê? E que? Que significa? Fazemos referência ao significado. Perguntamos-nos sobre o significado dos termos que estamos estudando. Se estudando, aparecem as palavras hipnoterapia, recidiva, dor. Devemos averiguar o que significam essas palavras. Para estudar, devemos entender o significado de cada termo utilizado. Por quê? Devemos pensar nas causas das afirmações que lemos. Isto se chama elaboração interrogativa. Lemos uma frase e logo a refazemos em forma de pergunta, começando com a palavra por quê.
A hipnose clínica é terapêutica. Por que a hipnose clínica é terapêutica? Porque serve para melhorar a saúde mental dos pacientes. Ao responder, reforçamos as conexões no nosso cérebro e é mais fácil memorizar as afirmações. Neste exemplo, oferecemos apenas uma resposta de forma isolada, mas é preferível responder com mais detalhes à pergunta se existem mais conhecimentos para aprender. Se sabemos sobre a matéria estudada, nos resultará um processo mental sensível e rápido. Devemos estudar com calma. Nosso pensamento marcará o seguinte passo: deixemos a plasticidade do cérebro que marque os tempos, sem marcar objetivos, que nos estressam e irão piorar a aprendizagem. Terceira pergunta: e que? Devemos pensar sobre os efeitos e consequências do que estamos estudando. E que consequências tem que a hipnose clínica seja terapêutica? Lemos, fazemos uma pausa e pensamos. Perguntamo-nos pelo significado dos termos, as causas e os efeitos, pelos porquês e as consequências das afirmações que vão aparecendo no estudo. Vejamos um exemplo. Supomos que começamos a estudar a dessensibilização sistemática nas fobias mediante hipnose clínica, um caso habitual na hipnoterapia clínica. Neste caso, encontramos apenas 2 termos. Já poderíamos parar e começar a pensar. Que, por quê e que. O que significa essas palavras? Dessensibilização sistemática. Dessensibilização é uma técnica de modificação da conduta que consiste em eliminar respostas de ansiedade sobre estímulos ou situações fóbicas mediante a exposição progressiva ou massiva dos mesmos. Sistemática é uma área da biologia encarregada de classificar as espécies. Então, podemos deduzir que a dessensibilização sistemática é um método utilizado na hipnose clínica, na psicoterapia, dentro do paradigma teórico clínico de terapias cognitivo-condutuais, cuja característica principal é a aproximação sucessiva do sujeito a situações similares às que reproduzem uma exacerbação defasada das condutas. Segunda pergunta: por que ocorre? Trata de uma técnica muito utilizada no tratamento das desordens da ansiedade, especialmente nas fobias. Consiste na aplicação de uma hierarquia de estímulos estressantes, através de imagens visuais, evocando a situação ansiosa com a ajuda do terapeuta, expondo em imaginação, em realidade virtual ou ao vivo em estímulo estressante. Terceira pergunta: o que acontece? O objetivo consiste em que o relaxamento iniba progressivamente a ansiedade que disparam as situações imaginárias de tal maneira que se rompe o vínculo entre a imagem causante do estresse e a resposta de ansiedade. Deste modo, o paciente aprende uma nova associação. O que antes provocava medo, agora fica conectado a um estado de calma e tranquilidade, induzido mediante a relaxação muscular profunda. Se nos damos conta, com apenas começar a ler e pararmos a pensar acerca das primeiras 2 palavras, temos gerado muita informação que já tínhamos em nosso interior. Esses conhecimentos prévios, que eram mais ou menos inconscientes, fazemos sair da luz com pequenas perguntas. Essas perguntas nos servem para desenvolver a pergunta fundamental para gerar associações mentais. O que me recorda isso que estou lendo? Você pode fazer esta pergunta ao início.
Muitas vezes, será a única pergunta que vai precisar. Desde meu ponto de vista, é mais fácil e estruturado fazer em forma das 3 passos. As 3 perguntas que falamos antes. Com tudo isso que conseguimos, é construir uma rede de associações que nos ajude a encontrar conhecimentos. Conforme mais lemos, mais vamos associando por conexões lógicas, mais fácil será entender e maior será a nossa rede. Isso fará cada vez aprendermos mais e com maior facilidade. Não temos que fazer pausas em cada momento. Muito menos ter que fazer um curso de leitura rápida. Na realidade, o problema não é aprender a ler rápido, e sim ter a capacidade de saber quando devemos ler rápido, quando lento e quando temos que pausar para analisar e assimilar. A ideia é de começar de uma forma mais superficial ao princípio. Fazemos uma ideia geral, uma estrutura geral, e depois ir lendo e analisando com mais profundidade. A ideia de estruturar em círculos cada vez mais profundos parece intuitiva, mas tem sua base no princípio de Pareto. É o princípio 85/15. 15% do material estudado produz 85% dos resultados que consegue. Isso significa que deve detectar esse 15% mais importante e começar o estudo por aí. A continuação, segundo o tempo que tenha disponível, deve ir ampliando em círculos progressivos de profundidade. Assim, a rede de conhecimento será cada vez mais consistente, mais ampla e com mais capacidade de retenção. Síntese da estrutura mental. Após a análise, vem a síntese. Devemos ter claro as ideias básicas a partir das quais devemos deduzir e reconstruir todo o demais. Agora bem, para construir, muitas vezes necessitamos uma estrutura ou um caminho que nos guie. O que podemos usar como guia? As perguntas básicas se fazem na disciplina de hipnose clínica que estamos estudando. Esse estudo servirá para compor uma matriz mental que nos guiará na reconstrução do que temos estudado e entendendo na análise prévia. As 3 perguntas de ler, pausa e raciocínio. Este guião pode nos proporcionar o material de estudo e ao professor. Dependerá das circunstâncias pessoais em que se desenvolve o estudo. Por exemplo, se você estuda enfermidades a tratar com hipnose, o que é que devemos seguir será etiologia, causa da enfermidade, diagnóstico, sintomas e signos, evolução, tratamento e prevenção. Se você está interessado em seguir aprendendo sobre como estudar, visualiza nosso próximo vídeo. Como funciona o cérebro na aprendizagem. Se tem dúvidas, faça na zona de comentários. Sobre este tema e outros muitos, falaremos no canal, nos próximos vídeos que publicaremos. Assim que, se está interessado, não perca os nossos próximos vídeos. Muito obrigado.